E aí, gente, estamos aqui de novo no Projeto Terra Oculta e hoje, domingo, não vai ter live, né? Mas eu vim aqui responder algumas perguntas que eu peguei dos vídeos anteriores, né? Eu fiz uma triagem assim por cima, não sei se eu deixei passar alguma coisa ou outra, mas eu fiz uma triagem até o vídeo 260, isso, mais ou menos 260. E algumas perguntas aí o pessoal andou deixando, né, no vídeo. E eu falei, bom, eu vou fazer um vídeo hoje só para dar uma corrida nessas perguntas aí, porque ficou muita coisa em aberto e o pessoal ficou perguntando e acabou a gente não tendo tempo para responder. Os últimos hangouts, inclusive, foram bem assim pesados, né, com a apresentação que eu fiz em alguns dos hangouts. Mas eu estou vendo aqui algumas perguntas e eu andei fazendo uma triagem e agora vou passar por algumas perguntas que o pessoal deixou aí. E a primeira é da Márcia Silva. Tudo bem, Márcia? Pergunta: os seres de fora que andam entre nós ou vêm nos visitar têm essa liberdade e ficamos à mercê deles? Que sistema de controle é esse? Quem autoriza? Tem a ver com um livre-arbítrio universal? Essa questão de quem autoriza, quem não autoriza, ninguém autoriza nada. Não existe aquela ideia de que realmente você tem um ser supremo autorizando alguma coisa. Na verdade, o que tem é facções, isso tem. E na Terra, por exemplo, você vai encontrar vários grupos que controlam o planeta, obviamente. Aí você vai ter realmente pessoas autorizando ou não autorizando. Mas com relação a uma força maior universal, que a gente pode chamar de Deus, Deus não tem nada a ver com isso, ele não autoriza nada, nem desautoriza, e nem aprova e nem desaprova. Na verdade, isso são inteligências de seres como nós, talvez de outras raças ou de outras civilizações, que aqui estão em contato com o planeta Terra, nessa dimensão e também em outras, e esses sim, que realmente controlam a grade energética do planeta Terra e autorizam ou não autorizam alguma coisa. E é um grande mistério, porque eles se chamam, ou se autodenominam a espiritualidade superior, né? Onde alguns deles autodenominam também como técnicos, provedores e outras coisas mais, no astral terreno e também no físico, no próprio planeta, na própria parte física do planeta Terra, né? E é isso aí então. Taxa e vida verdadeira. Caio, você já tentou reproduzir o experimento de Skoll? Não, realmente eu não. O experimento de Skoll foi um trabalho de praticamente quase 4 anos. Então não é algo que você sozinho consegue reproduzir. Na verdade, você teria que ter um grupo de médiuns e entidades a fim de passar de novo por todos os procedimentos e etapas que o experimento envolveu. E realmente o experimento de Skoll, que foi de 1995 até 1998, se eu não me engano, foi um experimento que realmente nos trouxe muita informação sobre a nossa realidade, e para você reproduzir sozinho, sem auxílio de nenhum médium, sem auxílio de nenhum grupo de estudos e engenheiros e outras coisas mais, e entidades, seria quase que impossível. Obviamente que depois da finalização do experimento Skoll, agora surgiu um outro grupo, que agora eu vou começar a ficar mais próximo e interagindo desse grupo aqui na Inglaterra, que seria a extensão do experimento Skoll, que eu vou aqui estar trazendo para o Projeto Terra Oculta logo logo, e mostrando realmente o que aconteceu depois do experimento de Skoll, né? Mas vamos lá. Marcos Anterose: o amor é uma ilusão para nos pegar. O que dizer do amor de uma mãe por seu filho, de uma criança por seu animal de estimação, o amor pela natureza e o universo? Na verdade, o amor não é que o amor é uma ilusão. Na verdade, o que acontece é que a nossa realidade que é uma ilusão. E aí, quando você se apega a alguém, você tem afeto por alguém, por sua família, por seu filho, por sua mãe, etc, 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 o que acontece? Com a morte do corpo físico, há obviamente uma separação, né? E essa separação é um grande ponto de interrogação, porque muitos espíritos, a grande maioria, acaba nunca mais se encontrando, alguns se encontram, outros não, e isso, cada caso é um caso. Você não pode generalizar, mas depende daquilo que
ambas as partes se ligam mentalmente, cada um vai seguir o seu caminho de acordo com que ela se afina ou se liga mentalmente. Então, se um pai se liga com uma coisa e a mãe se liga com outra, fatalmente ambos após a morte do corpo físico vão seguir caminhos diferentes. Obviamente que os laços afetivos muitas vezes são quebrados pelo esquecimento da reencarnação, e isso é algo, na minha opinião, terrível, terrível. Algo que realmente eu particularmente não aceito até hoje. E esse negócio de que é um amor universal, incondicional, não sei o que lá, não diz muita coisa também, porque eu não vejo muita razão você amar alguém e depois você nunca mais vê essa pessoa. Então, realmente é algo de se pensar e é algo de nós realmente buscarmos as respostas, porque eu acredito que isso não esteja muito voltado dentro de uma ética e de uma certa justiça, por causa que realmente, então por que há os laços afetivos? Né? O que nós deveremos aprender com isso? Porque na verdade, nesse planeta você mais desaprende do que você aprende, porque dentro desse esquecimento trazido pela reencarnação, muitas vezes também há uma grande confusão entre nós encarnados, porque realmente desprovidos de memória, nós acabamos cometendo os mesmos erros e acabamos muitas vezes desequilibrados dentro do que eu chamo de teatro e palco da vida, né, no planeta Terra. Então é uma coisa de se pensar. Sandra Valério. Tudo bem, Sandra? Baseado nos seus conteúdos, a pergunta que fica é: diante desse cenário de controle, como escapar dessa realidade, desses seres? Muitas pessoas, Sandra, buscam uma receita de bolo para escapar da Matrix. Não existe receita de bolo. Cada um é dono do próprio nariz. Nós somos seres infinitos em tudo, né? Porque nós, na verdade, somos verdadeiros universos, né? E a nossa essência, nosso Deus interior, é algo grandioso, infinito também. E para nós escaparmos dessa armadilha temporal mental, realmente, isso depende de cada um de nós. Eu acredito que isso depende de como você irá acessar o seu próprio interior, a sua própria fonte, a sua essência, a fim de que você busque as respostas dentro de você mesmo. Cada pessoa veio para aqui de alguma maneira diferente, e existem várias maneiras diferentes, eu acredito, para sair dessa situação, dependendo, obviamente, daquilo que nós nos ligamos mentalmente. Tudo gira em torno de mente, de consciência. É aí que está o grande segredo para a saída dessa confusão mental desfragmentada que nós nos encontramos hoje em dia. Cara, existe uma força contrária a Saturno? Adriana Pesek. Existe sim, existem forças e facções contrárias sim, mas o que existe também não é somente uma força contrária que muitas vezes as pessoas encaram como um grande salvador, né? O que irá nos salvar, na verdade, somos nós mesmos, né? Porque a força está dentro de cada um de nós, apesar de muitas pessoas não acreditarem nisso. Isso é um grande problema, mas existem sim forças contrárias a Saturno, sim. Fora da lei, 10D. Ou seja, já estamos condenados para a eternidade. Quando se fala em eternidade, se fala a noção de tempo. A alma não é tempo, não é matéria. Então, na verdade, a alma não está condenada, ela está simplesmente ancorada e presa à eternidade da matéria, no sentido de que, quando nós pensamos em eternidade, nós sempre buscamos um meio, um começo, um meio e um fim. E, na verdade, quando algo é atemporal, ele nunca teve um começo, um meio e um fim. Ele sempre existiu. E isso, para a nossa cabeça, é quase que inconcebível, porque nós não conseguimos imaginar algo que sempre existiu. Porque tudo para nós tem que ter um começo e um fim, tem que ter um ciclo. E, realmente, a eternidade, ela está além dessas ideias cíclicas, vamos assim dizer, e dualistas, né?
Então, realmente, nós não estamos condenados à eternidade. Nós estamos, sim, lascados dentro de um ciclo temporal que fica repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, cabe a nós sairmos dessa repetição, desse ciclo, né? Adriano Cerqueira. Magos negros ainda têm influência nos líderes do sistema? Esse negócio de mago negro é uma coisa muito, muito aí perigosa. Porque existe, obviamente, toda uma propaganda mediúnica em vários livros falando sobre os magos negros. Mas realmente ninguém sabe a fundo realmente como eles trabalham por detrás dos bastidores na sua íntegra. Veja bem, na sua íntegra. Mas sabe-se que hoje em dia a influência mental não somente dos magos negros, mas de outros seres é sentida por esses líderes do sistema, obviamente, porque eles nada mais são do que gerentes dos sistemas. Porque dentro desse sistema de controle, dentro dessa realidade, ou por detrás dessa realidade, existem forças maiores, forças obscuras que realmente controlam tudo por detrás dos bastidores a nível mental. Ellen, Caio, esse pessoal, Caio, esse pessoal que defende essas entidades todas fazendo cura, e as pessoas se curam mesmo, seria mais uma armadilha para prender a massa? Na verdade, Belen, nada é dado de graça, infelizmente, nesse planeta. Tudo sempre vem com um presentinho escondido, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas agendas, muitas vezes essas operações cavalos e Troias que estão por detrás de muitas doutrinas aí que visam alguma coisa em troca, realmente que atendam objetivos e agendas de uma minoria aí que acabam criando esses sistemas de crença e essas doutrinas. Então realmente quando isso acontece, e na grande maioria das vezes acontece, realmente é algo para você ficar aprisionado mentalmente dentro de uma doutrina, dentro às vezes até de um dogma ou de um sistema de crença. Então realmente são coisas que nós temos que sempre observar e realmente pesarmos na balança quando algo é nos dado. A primeira pergunta que nós devemos fazer: por que estamos recebendo isso? Tem algo em troca que teremos que dar por estar recebendo isso? Muitas pessoas acham que talvez esse pensamento seja um pensamento muito negativo, mas na verdade é a grande verdade. Como algo é muito florido, não tem aquele ditado popular, o santo desconfia, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. É mais ou menos por aí dentro do ditado popular. Curiosity, mas não tem gente boa como nós aqui nesta lista, cara, a lista dos entrantes, né, dos seres que andam entre nós. Na verdade tem. É que eu fiz uma lista realmente de coisas que realmente andam entre nós e que muitas vezes controlam o sistema de controle, ou na grande maioria das vezes controlam o sistema de controle, ou até participam na manutenção do sistema de controle e na sua própria criação, né? Então foi essa a ideia desses últimos hangouts, quando eu falei os seres que andam entre nós. Obviamente que você vai ter seres bons andando entre nós, como aqui existem pessoas boas e pessoas ruins, do outro lado essa linha de pensamento é a mesma. Afinal de contas, nós vivemos numa realidade, num universo dualista, dual. Existe o bem e o mal. CFB. Ainda alguns espiritualistas afirmam que escolhemos encarnar nesse mundo. Será mesmo que temos uma escolha? Na verdade, nós somos trazidos meio que a contragosto, para não falar à força, entre as migrações planetárias que existem por aí. Então, realmente, ao meu ver, esse negócio de encarnar, na grande maioria das vezes, é compulsório. Põe lá embaixo e se dane, é mais ou menos isso. Porque, na verdade, o processo de reencarnação é algo quase que autômato, na grande maioria das vezes. Então, é algo que vem acontecendo há centenas e centenas de anos no planeta Terra e dentro de um sistema praticamente já automatizado.
Obviamente, se vocês verem as pesquisas do Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, vocês vão ver que a reencarnação não tem nada a ver com ética e moral muito, dentro de um universo de 3.000 pessoas que lembram de vidas passadas. Dentro dessas histórias, vocês vão ver que realmente o Dr. Ian Stevenson fez um levantamento e catalogou 3.000 casos onde você não encontra nenhum tipo de relação moral ou ética. Bia, existe a dualidade também no astral? Existe, como aqui. Kleber Guimarães, será que ao passar de uma dimensão para outra, um ser de base de silício ou qualquer outra base, aconteça alguma reação que gere enxofre? Realmente, Kleber, eu não sei. Eu posso tentar ligar os pontos aí e ir atrás disso, mas realmente é uma incógnita. Porque, como eu já falei, a viagem no tempo, falhas temporais e outras coisas mais, sempre aparece um cheiro de enxofre. JRX, como essas tecnologias vêm até nós? Pelo campo mórfico ou pela resistência? Muitas tecnologias, a grande maioria das tecnologias que são passadas para nós humanos, são passadas através desses seres aí que controlam o sistema de controle e que controlam a informação entre realidades por detrás do véu e a nossa realidade. Então, realmente, não é pela resistência, algumas coisas sim, mas na grande maioria das vezes pelo governo da Terra, que é um governo obscuro e que se autodenomina a espiritualidade superior e realmente estão correlacionados com os técnicos e os provedores no mundo astral e que realmente passam a tecnologia para nós encarnados aqui no planeta Terra, seja através de intuição, seja através de obras literárias, muitas vezes, inclusive a própria ficção científica é o fruto, muitas vezes, de intuições que os autores recebem de tecnologias que já existem no mundo astral. Lucete, tem uma pergunta sobre as estátuas hindus. Não sei se vão ler, porque elas têm apenas na verdade, a gente está lendo aqui no projeto, né? Elas têm apenas um par de pernas e vários braços e vários rostos. Não seria algo que seja uma ancoragem? Na verdade, aquelas estátuas demonstram a nossa realidade fractal do nosso ser. Vários rostos, várias pernas. São os nossos vários eus, infinitivamente fragmentados nas diversas realidades paralelas que existem em multiversos. Nádia pergunta, tudo bem, Nádia? Os homens de preto realmente ainda existem e se materializam? Sim, se materializam e ainda existem. Essa fenomenologia existe. Diminuiu-se muito, Nádia, nos últimos tempos, mas ainda existe. Naldo Moraes, entrantes sempre são seres de luz? Não, existem todo tipo de entrante. Existem pessoas comuns que se tornam entrantes como nós, e existem também seres que vêm com alguma finalidade para o cumprimento de alguma agenda aqui no planeta Terra, tanto de caráter benéfico ou não. Adalto Rodrigues, tudo bem? Caio, qual a sua opinião sobre o grande reset, tão comentado atualmente no YouTube? Na verdade, esse negócio de você falar que agora a humanidade vai ser resetada, vai começar do zero, na idade do Neolítico, tudo vai ser destruído e blá, 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 blá. Isso realmente ninguém sabe, é um grande mistério. E a grande maioria das pessoas que vêm na internet especular os fins dos tempos, o apocalipse, e tem uma visão apocalíptica, né? Realmente não sabem o que estão falando, porque ninguém tem certeza de nada. Eu estaria sendo desonesto se eu batesse o martelo e falasse, amanhã vai cair um meteoro, assim, assado e tudo mais, porque realmente ninguém sabe de nada quanto a isso. E as profecias? As pessoas falam sobre as profecias. As profecias, na verdade, como eu já falei, a grande maioria das profecias são agendas, que são chamadas de profecias porque as pessoas forçam a barra para com que elas aconteçam. Aí já é outra história. E isso engloba viajantes temporais e outros seres que vêm do futuro para o passado justamente a cumprirem essas agendas futurísticas, essas profecias futurísticas. E ao contrário também
pessoas vindo do passado para o futuro, também com algum propósito de mudar ou fazendo cumprir algumas profecias previstas há um certo tempo atrás. Então realmente esse negócio de falar o mundo vai acabar, Nibiru, isso e aquilo, são coisas que realmente ninguém sabe direito, e as pessoas dão sua opinião, dão sua mensagem, mas realmente é algo que nós estamos aqui tentando descobrir até hoje, mas que realmente nós não temos total certeza de nada, mesmo porque muitas vezes a nossa linha temporal ela é alterada, né? E realmente algo que deveria acontecer não acontece mais, porque o futuro é algo flexível. Pode ser que aconteça em uma outra linha temporal e não na nossa. Sônia SU, ela fez essa pergunta 2 semanas atrás. Mas como é isso? A pessoa troca de corpo e depois aparece em público com a cara de alguém que desapareceu? Não entendi. Não é isso, Sônia. Entrantes são espíritos encarnados que acabam entrando no encarnado sem passarem por processo normal de reencarnação, ou seja, nascimento. Simplesmente quando, por exemplo, algo acontece com alguma pessoa, a pessoa sofre um acidente, alguma coisa, entra em coma, ou às vezes até sofre uma parada cardíaca, depois é ressuscitada e trazida de volta, e já na volta a pessoa já não se encontra mais ali, ou o espírito da pessoa não se encontra mais ali, mas sim uma outra entidade, um outro espírito. E muitas pessoas se perguntam, mas como isso é possível? Se a alma se liga através do cordão de prata e outras coisas mais? É possível sim, porque existe uma ligação que é feita a nível de alma, acima do corpo espiritual, acima de uma realidade correlacionada nesse sentido. Então é isso aí, gente. Eu dei uma passada rápida aqui para responder só algumas perguntas. E o projeto Terra Oculta, então, vai dar continuidade aí às pesquisas de campo também que estão ocorrendo ultimamente. E há outros documentários que também o projeto está fazendo aí por detrás dos bastidores. E o projeto também está trabalhando em cima das pesquisas do livro. E nós estamos retomando várias áreas do projeto que estavam paradas também. E realmente isso demanda um pouco mais de tempo, e é por isso que às vezes, em alguns domingos, alguns finais de semana, nós estaremos fazendo vídeos respostas ou documentários ou outras coisas mais, e intercalando obviamente as nossas lives de final de semana. Então é isso aí, gente, um abraço a todos, tenham um bom domingo aí, muita paz, muita energia, muita prosperidade a todos aí, nesse momento aqui que nós passamos. E é isso aí, gente, um abração. E até mais aí, se cuidam, tá bom?